tava pesquisando e criando ideias para fazer um vídeo intitulado de Gravity Falls não merece uma terceira temporada. Eu não vou discorrer meus argumentos sobre isso, obviamente é um título um pouco mais clickbait, mas eu realmente não acho que Gravity Falls deveria ter uma terceira temporada. Mas no meio disso, eu descobri algo. Eu descobri informações sobre a nova série, a nova animação que o criador de Gravity Falls estava trabalhando e como isso atrapalha ele até mesmo na criação de coisas novas em Gravity Falls. Essas informações foram encontradas em um post do Reddit que um comentário de uma pessoa famosinha na comunidade, bastante engajada na comunidade e não de maneira ruim não, de maneira bem boa, começou a falar algumas informações que essa pessoa sabia. E essa pessoa até tinha realmente perguntado pro próprio Alex Hirsch sobre algumas dessas informações. Para ter um contexto maior do que o que eu vou falar, em 2018, o Alex Hirsch, ele fez um contrato exclusivo com a Netflix, em uma época que a Netflix aparentemente estava investindo muito além em animação ou até mesmo em séries boas. Então isso também vinha a IPs novas, para quem não sabe, é propriedade intelectual, ou seja, séries novas, que não são continuações da 10ª temporada de Stranger Things. Tava numa época bem legal e ele foi lá trabalhar exclusivamente com a Netflix, ou seja, ele não podia fazer uma série com mais nenhuma empresa. Só que, não sei se vocês perceberam, a gente tá em 2025 e a gente não tem notícia nenhuma dessa série que ele devia estar trabalhando. E é com esse contexto que eu quero falar com vocês as seguintes informações. O primeiro post surgiu de um maluco que veio perguntar no subreddit de Gravity Falls com o seguinte título: alguém sabe quando que o contrato da Netflix vai acabar? E esse maluco discorre no post dele, complementando ainda mais a pergunta, falando que, embora na época esse acordo tenha sido muito bom, pro Alex parecia uma boa oportunidade, atualmente meio que se tornou um peso, porque não saiu mais nenhuma obra dele, não tem notícias de nada e coisas assim. E aí abre aspas pro que ele fala: e com o departamento de animação sendo encerrado, parece que a Netflix tá mantendo Alex Hirsch preso por tempo indefinido. Então eu queria saber se existe alguma notícia sobre quanto tempo dura o contrato dele. E aí eu quero continuar falando que outras pessoas, outros criadores de séries de animação, tipo a Rebecca Sugar, conseguiram sair de determinadas empresas e fazer suas próprias séries de animação. Mas o Alex Hirsch, não. Aí que vem a resposta da pessoa que eu falei que é bem conhecida na comunidade. Esse cara se chama o That GF Fan, ou seja, aquele fã de Gravity Falls. Ele tem um canal exclusivamente para falar sobre Gravity Falls há muitos anos. Ele é participante dessa comunidade há muito tempo. E ele, inclusive, já teve contato com o Alex Hirsch, ele já fez entrevista, um podcast com o Alex Hirsch, e além disso ele já falou em off, em conversa por fora do podcast ali, sobre algumas informações a mais. Então o Alex Hirsch falou informações confidenciais pra ele, que nem ele poderia falar, e na verdade ele vai continuar não falando, ele vai falar com informações que podem ser abertas ao público. Então ele é tão confiável que o Alex Hirsch falou informações pra ele, confidenciais, que ele sabia que esse maluco não ia contar pra ninguém. Então ao decorrer desse vídeo vocês vão ver respostas desse cara que entende muito do por trás das câmeras de Gravity Falls e do Alex Hirsch, comentando o que ele pode falar e o que ele acha, sabendo até mesmo de rumores que tem na indústria e coisas assim, de pessoas que ele conhece. E ele vai responder esse maluco do post e responder mais coisas que outras pessoas vão perguntar pra ele. Então, pra esse post, perguntando quando que o contrato da Netflix acaba com Alex Hirsch, ele responde: o programa do Alex estava na fase do roteiro quando voltou pro limbo do desenvolvimento em 2022, quando a Netflix começou a, abre aspas, cagar para os próprios fãs, fecha aspas. Desde então, ele basicamente ficou preso lá porque, de acordo com o contrato, ele não pode legalmente fazer nenhum outro programa com outro estúdio, incluindo a Disney. Aí ele fala que ele pode fazer qualquer outra coisa relacionada a Gravity Falls, com a Disney, mas não pode ser uma série nova. Então, os livros, por exemplo, o livro do Bill, que saiu ano passado, é uma coisa que o Alex pode fazer e que não quebra o contrato com a Netflix. Esse usuário também diz que, por rumores, ele acha que o contrato vai acabar daqui 1-2 anos. Para vocês terem noção, esse post foi feito 10 meses atrás, mas ainda assim não é nada confirmado, é só baseado em puramente rumores. Ele tá numa situação bem difícil, porque quer fazer o programa com a Netflix, mas num nível que os fãs esperam, e não no nível que a Netflix provavelmente quer e estaria disposta a financiar. Ele tá falando isso, pelo que eu entendi, com informações do que ele acha que pode estar acontecendo, tá? Não é nada 100% confirmado. Continuando. Enquanto ele, o Alex Hirsch, provavelmente vai sair assim que o contrato acabar, ele também muito provavelmente vai perder os direitos do programa que ele estava fazendo, já que, assim como aconteceu com Gravity Falls, ele provavelmente vendeu a ideia para eles e mesmo que ele vá embora, eles ainda vão ser os donos. Ou seja, a série nova, de animação nova que o Alex
queria tanto fazer com a Netflix, provavelmente, se ele sair de lá, nunca, mesmo assim, não vai vir ao ar, porque as ideias, a marca, a propriedade intelectual deve estar vendida pra Netflix. Aí as últimas coisas que esse usuário fala, que acho que vale a pena mencionar, considerando que se tudo tivesse dado certo, agora estaríamos assistindo uma série nova, grande, de enorme sucesso criada por ele. Somos nós e ele que saímos perdendo por causa da incompetência da Netflix. Diga o que quiser sobre os lados ruins da Disney, mas pelo menos eles deram uma chance ao Alex, apoiaram a maior parte das ideias dele pro programa, que foi Gravity Falls, e colheram os frutos junto com ele. Essa foi a resposta inicial aquele fã de Gravity Falls, e aí, para essa resposta, um outro usuário, sem ser o dono do post original perguntando quando que o contrato ia acabar, o Mandalori, ele faz alguns comentários para essa resposta. Ele diz o seguinte: trágico, espero que um dia a gente consiga ver esse programa, mas isso exigiria uma de duas coisas. Uma, a Netflix acertar e aprovar o projeto, ou duas, o contrato dele acabar e outro estúdio comprar a ideia. Aí, mais uma vez, aquele fã de Gravity Falls responde: sim, quando falei com o Alex, ele mencionou que, como a ideia da série dele já estava tão avançada no desenvolvimento quando a Netflix desandou, eles possuem os direitos da série. Isso não é algo que ele conseguiria manter se saísse, o que significa que ele teria que começar do zero. O que eu sei é que o Alex nunca vai reviver Gravity Falls a menos que tenha uma ideia realmente sólida do que quer fazer, já que fazer a série piorar é a última coisa que ele iria querer, mesmo que tivesse a chance. E aí o Mandalori faz outra pergunta. Tô curioso, ele disse algo que pudesse dar alguma pista sobre o que é o projeto dele com a Netflix? E o fã responde: quanto ao que o Alex disse, ele nunca contou nada específico pra mim e pra Hannah. Hannah é a mina que fez o podcast junto desse fã de Gravity Falls, entrevistando o Alex Hirsch. Continuando. Além de que era um projeto muito grande, que existia uma certa quantidade de tempo e orçamento para ser feito. Algo que a Netflix deixou de apoiar por volta da época dos primeiros grandes cortes e cancelamentos de séries em 2022. E aí ele continua dizendo que um tempo atrás, uma pessoa que estava trabalhando com esse projeto junto com o Alex Hirsch falou que ia ser um projeto insano e parecia que o Alex Hirsch estava trabalhando em algo enorme, mas nunca foi para frente. O fã decide não contar o que essa pessoa falou para ele porque, mais uma vez, são vazamentos, e mesmo que, considerando que essa pessoa era uma pessoa que realmente só não estava metendo louco falando que trabalhou e nunca trabalhou, ele não poderia só vazar isso porque é confidencial. Aí mais pra frente esse fã diz que só tem uma pessoa em um site falando que trabalhou com esse projeto junto com Alex Hirsch. Mais uma vez não conta o que é, porque é confidencial, falar alguma coisa é quebra de contrato. Se vocês quiserem ver o site, é esse site aí, é isso que tá sendo dito, mas é basicamente um portfólio. E tem até um texto do Alex Hirsch recomendando esse cara, meio brincando ali que ele é bom de trabalhar. É um portfólio do cara, por isso ele decidiu colocar que trabalhou junto com Alex Hirsch. Aí abrindo aspas mais uma vez pro aquele fã de Gravity Falls, ele diz: o Alex disse pra mim que não vai falar mais nada sobre o projeto até ter uma ideia concreta do que vai acontecer a seguir. Seja o programa voltar a andar ou, mais provavelmente, ele sair da Netflix e poder falar sobre isso depois que o contrato ou quaisquer NDAs terminarem. NDAs basicamente é o contrato de confidencialidade. Continuando. Eu já ouvi várias versões sobre quando exatamente o acordo dele acaba. Então, até esse dia chegar, provavelmente não saberemos muita coisa sobre o assunto. E aí vem a última pergunta que aquele fã de Gravity Falls vai responder, de um outro cara chamado Careless. E a pergunta é a seguinte: ele disse que ele assiste Gravity Falls direto desde criança, que a Gravity Falls ajuda ele muito emocionalmente com várias crises que ele tem, e ele queria muito saber de um possível spin-off que o Alex podia trabalhar, ou até mesmo a grande e sonhada improvável terceira temporada. Como você entrevistou o Alex, queria saber se você sabe de algo sobre a possibilidade disso acontecer, ou se acha que ainda existe alguma chance. E aí, aquele fã de Gravity Falls responde que ele também queria muito uma outra temporada, que apesar de ele achar que Gravity Falls termina de maneira ótima, ele adoraria ver outro conteúdo. E, abre aspas, vale lembrar que já faz quase 2 anos desde que entrevistei o Alex, então muita coisa do que ele disse vai ficando cada vez mais desatualizada com o tempo, mas posso dizer sem dúvida nenhuma em que coisas como uma terceira temporada nunca vão acontecer. Ele mesmo já explicou isso várias vezes, e ouvindo dele pessoalmente motivos mais profundos, coisas que ele não pode dizer publicamente, faz sentido porque que é assim. Então eu, pessoalmente, deixaria essa esperança de uma terceira temporada e embora. E aí ele continua falando que mesmo que não ache que uma terceira temporada pode acontecer, não significa que não pode haver outras coisas no mundo de Gravity Falls. Uma coisa que muita gente menciona também é as aventuras dos irmãos Stan quando eles saem na aventura deles ao redor do mundo, o que seria muito legal, mas o Alex também não pode fazer.
porque ele tá com um contrato com a Netflix. Ele não pode fazer nenhuma série. Então, mesmo que ele queira fazer algo de Gravity Falls agora, coisa que a Disney provavelmente adoraria, já que eles estão numa fase de reboots e revivals, ele não pode legalmente até o contrato terminar. E o contrato dele também é uma bagunça, já que a Netflix passou de somos super a favor de animação para vamos cancelar tudo que não seja esse nível Stranger Things logo na primeira temporada. A série do Alex está essencialmente no limbo do desenvolvimento, pelo que sabemos. E aí ele fala que não criaria esperança de nada novo de Gravity Falls, nada de nenhuma série, nem nada do tipo. Ele afirma mais uma vez que ele acha que o contrato acaba ali por 2026, mas ele não tem certeza, é só rumores, e a única coisa que a gente pode fazer é esperar o próprio Alex Hirsch terminar esse contrato e vir a público falar o que ele vai tentar fazer no futuro, se ele vai tentar fazer algo. Essa é a minha teoria com base no que eu sei diretamente dele e no estado geral das coisas. Então é isso, essas são informações confiáveis sobre a falta de conteúdo definitiva de Gravity Falls, que não vai ter porque o Alex não pode fazer outra coisa de Gravity Falls, mesmo que não seja a terceira temporada. O Alex tá totalmente preso com a Netflix, com o contrato mais infeliz do mundo das animações pra mim, que o Gravity Falls é o meu desenho favorito, e eu queria muito outra coisa vindo do Alex Hirsch, porque o Alex Hirsch parece muito legal e parece ter muitos mesmos gostos de mistério, de enigma direto, sempre tá fazendo essas coisas, mas ele tá preso, ele tá simplesmente preso em um contrato infeliz. Acho muito legal, pelo menos, que ele ainda consegue fazer outras coisas, tipo os livros de Gravity Falls. Então, rapaziada, pra quem quer conteúdo de Gravity Falls, compra os livros. Isso aqui é a história dos Lendas Perdidas, muito legal, tem várias historinhas novas de Gravity Falls, inclusive foi feito pelo próprio Alex Hirsch. Tem o grandioso livro do Bill que saiu ano passado, isso aqui é muito legal, quase no nível do Diário 3, pra mim nada vai superar o Diário 3, pra mim o Diário 3 é a melhor obra que saiu de uma ficção que já existia em outro lugar. É perfeito, esse livro é perfeito, ele é lindo, ele é incrível e eu queria muito a versão de colecionador. Eu vou deixar o link de todos esses livros aí pela Amazon. A Amazon sempre tá com umas promoções muito legais, então se querem conteúdo de Gravity Falls, comprem esses livros e se comprarem pelo meu link me ajuda aqui. Também me apoia a continuar trazendo mais vídeo de Gravity Falls. Compre esses livros genuinamente, se não comprar pelo link, mas compra, é legal, é realmente muito legal. Mas sobre as novas séries do Alex Hirsch, a gente tá preso num limbo de uma empresa multibilionária, que seja, que só quer fazer a mesma coisa sempre. É isso, acontece. Espero que tenham gostado das informações, quero fazer mais vídeos de Gravity Falls. Inclusive, quero fazer vídeos especificamente sobre esses livros, comentando deles. Tô pensando em se eu faço um vídeo sobre isso ou não. Quero fazer um vídeo também sobre por que Gravity Falls não merece uma terceira temporada. E é isso, mas espero que tenham gostado. Eu sou o Rentune e até a próxima. Tchau!